Oi, gente, estamos aqui novamente, eu, Fernanda Carlos Borges e o Nadish Gayarsa, para dar continuidade, né, às nossas conversas, levando em conta o legado de José Ângelo Gayarsa. E o Nadish propôs um assunto para hoje que eu achei bem pertinente, né, Nadish? Bem dentro das nossas urgências. O assunto. Oi, gente, eu sou o Nadish Gayarsa, sou o terceiro filho do José Ângelo Gayarsa. O legado Gayarsa é curioso, porque ele é um legado holográfico, eu vou chamar assim. Então, eu aprendi a pensar psicologia e mundo interno dentro dessa holografia. E um dos temas, são dois temas principais que eu queria colocar, ligado a esse modo de ver a realidade. Foi uma vez que eu cheguei para ele e conversei do espaço de meditativo que eu pratico hoje em dia, que ele realmente abre a percepção. E na conversa também falei de uma amiga que estava com estresse, tendo tonturas. E o resultado daquelas coisas surpreendentes do Gayarsa falou, é o ouvido interno. Eu falei, como o ouvido interno? Ele falou, olha, o ouvido é o órgão que a gente espacializa o mundo, o que está atrás, o que está do lado, o que está na frente. E segundo a teoria haitiana, que ele desfrutou muito, também é o segmento ocular, que não é só o olhar, é toda a sensorialidade de gosto, paladar, enfim, é aquele computador no qual você aprende a se localizar no mundo. Então, quando você entra em estado meditativo, é como se a localização se abrisse. Você expande a sensorialidade e você fica percebendo o que você está vendo, o que você está sentindo, o que você está ouvindo, o cheiro que você está sentindo, o gosto na boca. Abre essa sensação do agora. Tá? Quando a pessoa está em estresse, as mulheres são mais derrubadas por isso, ela perde a sensação de localização, que o Gayarsa falava. Tá? Que é isso, ela fica tonta porque o mundo dela, ela está estressada, trabalhou demais, está trabalhando coisas, tem ansiedades profundas, e ela fica desestruturada espacialmente. E estava até conversando com uma colega de trabalho, que foi a terapeuta que mais a gente trabalhou junto, e ela falava disso, que um dos toques que o Gayarsa deu para ela não era uma senhora, mas ele falou assim, minha senhora, ela chegou para ele comunicando o que estava acontecendo. Ele falou assim, minha senhora, a senhora está com problemas de localização, a senhora tem que encontrar um outro lugar na vida. É bem isso, tá? Para a gente perceber. Não, mas esse é o força. eixo, eu queria reforçar aqui para as pessoas, né? Esse é o eixo da teoria do Gayarsa, corpo e espacialização, posição, direção, mapeamento do ambiente. Essa é a grande coisa que ele trouxe numa época em que ele estava vinculado de alguma forma ao mundo haitiano, mas que é outra coisa, né? É uma outra visão. Ou se os haitianos quiserem, se ele contribui com essa questão da espacialidade para o mundo haitiano, se a pessoa estiver interessada nisso, né? Ele propôs dois conceitos, né? O conceito de espaço próprio, que tem a ver com a nossa memória, com esse cenário que a gente carrega, com essa espacialidade que tem a ver com as nossas atitudes, né? Que é singularizado, que é percepção mesmo, que é um modo de leitura que tem a ver com a nossa história, é um modo de posicionamento que tem a ver com a nossa história, né? E espaço próximo. Então, ele diz que ao tempo todo a gente está fazendo um ajuste entre o espaço próprio e o espaço próximo, que é o entorno. E ele, a genialidade dele não está só em ter sacado isso, ele sacou isso porque ele era um apaixonado por biomecânica, né? Então, qual é a função dessa postura bípede, né? Como é que ela faz, né? Quais são as urgências desse corpo assim, né? Mas também foi muito interessante ele criar esses conceitos, né? Então, esses dois eu acho que são muito legais, assim, o espaço próprio e o espaço próximo. E o tempo todo esses ajustes que a gente vai fazendo nessa relação. E depois, Ana Dish, você falou dessa questão do olho, tudo que ele fala depois sobre a cegueira coletiva, sobre alienação, sempre é tendo isso em vista, porque, em última instância, o que faz a alienação? Te impede de ver o que está à tua volta, o que está produzindo a sua vida, como contexto. Impede de viver ligado ao que está ao redor, né? Você embaça, você neurotiza, não você consegue ver. bloqueia.
E aí a Nem a importância... você, nem a realidade. E aí quando ele fala da educação, né, o quanto que a família às vezes ajuda a produzir essa cegueira, no sentido de Sim, convencendo as crianças de que elas não estão vendo o que elas estão vendo. Essa coisa de ocultar, né? sim. Ocultar o fato, colocar ali um discurso, uma narrativa em cima, e isso vai... E aí a gente vai aprendendo a duvidar daquilo que pode ver, que pode mapear, que pode compreender, né? Sim. Tudo gira em torno disso, Não, na verdade. e eu gosto do Gaercia, nas conversas contigo, algumas palavras foram se fixando como se fosse esse momento que eu, você e várias pessoas estão olhando, porque Gaercia conhecia neurologia. O Reich não estudou tanta neurologia assim, não, na época não existia. Então ele lançou alguns conceitos que depois a própria ciência foi investigando e elaborando. Que nem toda essa área da elucubração dos sentidos não foi desenvolvido propriamente com ele, foi desenvolvido por um aluno dele, o Lowen, que no começo era muito bruto no jeito de propor as coisas. Depois isso foi se amainando também, porque não é uma luta contra aquilo que está bloqueado. É uma, como disse o outro, o cara que está com a gente, é uma flexibilização. Porque se você for lutar contra aquilo que está te cegando, provavelmente você vai ficar mais cego. Você tem que encontrar um espaço interno nessas duas coisas que você propôs, do espaço próprio, onde você percebe o que está acontecendo para depois retomar a tua atitude, o teu sentido no mundo. Porque senão você fica preso nesse dilema, nessa briga entre o que eu posso, o que eu não posso, o que o mundo permite, o que o mundo não permite, que é assim. Só que se você ficar na briga, você está constricto, você está apertado. Aí me lembra muito a parte religiosa do Gaercia, que ele não trabalhou isso, mas eu senti que era essa coisa do ato da constrição, né? A coisa de você estar preso num lugar onde você não tem teu espaço próprio e nem está percebendo a realidade. Então você está em sofrimento, literalmente em Dentro do espaço sofrimento, sem próximo. respirar. O espaço próximo. O espaço próximo. Porque aí a gente vai para o segundo tema que eu falei para a Fernanda, que hoje em dia, faz 2 semanas que eu fico trafegando, que nem convivi com o Gaercia, com outros mestres também, mas o Gaercia foi o precursor em termos de do estar do lado dele, percebendo como é que ele percebia a realidade. Eu não fui um cara que estudou propriamente as coisas que ele escreveu. Eu li algumas picadamente, nunca sentei para estudar um livro do Gaercia inteiro. Mas eu aprendi esse tipo de observação, que nem alguns programas atrás, quando eu trabalhei com crianças pequenas, eu percebi isso, que tem uma coisa que a criança é olhar para o objeto, e tem uma coisa que é o ato de se colocar observando, que é um aprendizado, que é o aprendizado básico da ciência, e que também é uma das portas de transformação, em que você não fica brigando com os objetos, com as condutas ou com os personagens, mas você se coloca na posição de vou observar, vou estudar o que está acontecendo. Esse, para mim, é a essência do pensamento do Gaercia, porque ele era, antes de mais nada, um cientista. As coisas que ele investigou, os conceitos que ele investigou, são visionários. Aí eu volto lá para o Gaercia, para o Jung. Eu gosto de ligar a palavra visionário com o Jung, que o Jung era um ser visionário da Escola de Viena. Eu senti que ele tinha visão. O Reich era um ser mais político antes de ser visionário. Ele percebeu a interligação autoritária em cima da pessoalidade humana, né? Indo para o outro tema, que eu percebi Visionário é visão, né? O teoria, eu gosto muito disso, assim, teoria vem de teoriem, que quer dizer um modo de ver. Produzir uma perfeito. teoria é produzir um modo de ver. E eu acho que... E aí o Gaercia, ele reforçava isso, assim, que a teoria, então, não é... Claro, a gente pode escrever para que aquela escrita possibilite olhar para certas coisas, né? Mas também existe uma teoria que a gente produz sem escrita, que é como que a gente vai produzindo o modo de ver antes de ser escrita, né? Que é organizado. E quando fala intuir, também a intuição é ver. Intuição quer dizer Sim, ver, né? sim. E aí, no caso do intuir, se eu intuo que tende a tal coisa, né? O intuir tem mais a ver com a resultante,
para onde tende. Se eu observo o fluxo das forças, para onde isso tende? Então, eu intuo para onde aquilo vai dar. É fabuloso isso que você está falando, né, Fernanda, junto desse momento, porque coloca também no que o pensamento básico a gente chama de sensório motor hoje em dia, que o intuir não tem propriamente com um pensamento consciente. O intuir tem a ver com toda uma sensorialidade que, num dado momento de opressão ou de expansão, você intui e você parte para uma ação, não é propriamente para um insight meramente intelectual, cognitivo. É uma intuição, que também é uma das características do lado afetivo amoroso das aproximações, né? Você intui que aquilo que você está vendo, por N razões, você vai de encontro, você entra em contato, você busca fazer. Você não sabe claramente, teoricamente, quais são os dados, todos os dados envolvidos nisso. E tem uma coisa que evoluiu demais com a convivência, com tudo isso que fui entrando na vida, que é a meta da terapia psicossomática é o sujeito retomar a liberdade de movimento dele, em que ele começa a se mover na realidade sem estar oprimido por algo inconsciente que ele foi submetido, mas que ele vai retomando a soma dele, a vida, o corpo físico, a sensorialidade, a percepção. E ele vai se tornando um ser mais livre, de fato mais livre, porque ele já questionou, já olhou um pouco as ideias, mas ele não está sendo movido por aquilo que disseram que ele tinha que ver, que aceitar, perceber, porque era assim, porque tinha que ser assim. E que aí ele bloqueou toda a parte viva dele, o ser sensorial, antes de mais nada, aquele que percebe a realidade, que nem o som. Você ouve o som, você vê as coisas, você sente o gosto, você sente o cheiro. Ele não passa por um desmontador Nadish, cognitivo. até no último encontro do grupo, que foi bem bom, o grupo, né, que a gente estuda, o legado, o grupo de estudos, veio essa questão da liberdade, né? E aí a gente conversou sobre isso. Eu fico achando que a palavra liberdade, ela remete sempre à coisa de eu faço qualquer coisa, eu estou num espaço mais ou menos vazio, assim, porque também tem um pouco a ver com essa ideologia do você, como é que é, da realização do indivíduo no mundo livre, e aí a gente é capaz de fazer qualquer coisa, né? E que eu acho complicado, porque eu acho que a gente tem que estar sempre comprometido, né? A gente está sempre comprometido com uma memória, com uma história, a gente tem compromissos, né? E esses compromissos são no corpo, são nas atitudes, são naquilo que nos interessa, que tem a ver com as coisas que a gente pôde viver e avaliar, né? E daí no grupo a gente começou a falar de rearranjo, né? Então, ao invés de pensar numa liberdade absoluta, assim, agora eu estou com o meu corpinho zerado e vou partir para o que eu quero, né? Qualquer coisa, a gente começou a pensar que talvez rearranjo fosse mais real, né? A gente rearranja, tem um tanto de liberdade ligado à possibilidade de rearranjar destino, posição, atitude, avaliação da realidade, de eu gosto também daquela coisa de se auto-organizar para a novidade, que isso ampliar a percepção das forças que estão ali implicadas, né, na sua vida, no seu corpo. Eu achei isso mais assim, Sim. mais real, assim, né? Porque Não, você fala da liberdade, né? A gente tem conversado também. Eu vou colocar junto com o romantismo, né? A liberdade que se fala hoje em dia é uma liberdade neoliberal. Ela implica em você se submeter a um monte de gente e você poder fazer o que você quiser. Na matéria mesmo, na coisa do espaço próximo, né? Que nem as pessoas falam que são de esquerda, mas tratam os funcionários como se fossem um escravocrata. Eu não estou questionando a parte política. Eu gostaria que a gente conseguisse manter dentro dessa transformação, dentro da psicologia, da psiquiatria, da neurologia. Não migrar para a política, que é um outro lugar fantástico de conversar. Mas hoje vamos ficar aqui, né? Porque eu tenho visto muito isso. Eu tenho amigos que são fantásticos, têm uma empresa fantástica, etc., mas tratam os funcionários como se eles estivessem na senzala.
A própria colocação de você pensar que uma pessoa que está rearranjando a vida dela, está se recolocando na realidade, ela está se rearranjando, vamos dizer assim, outros hábitos, tentando romper algumas coisas que ela não consegue romper e também transformar alguns aspectos da relação dela com a realidade, não é da realidade. Se você quiser transformar a realidade, aí de novo você está caindo eu chamo de síndrome de Deus, sabe? Eu vou mudar o mundo. É assim que acontece, mas não é bem assim. Começa a parte de você, a tua atuação com aquilo, e aí a realidade vai se ajeitando, que nem quando você está namorando ou cuidando de um filho, o tempo todo você faz isso. O tempo todo você rearranja a circunstância que vai andando. Que nem um moleque de 2 anos, depois de 5, depois de 12, depois de 15. São rearranjos pessoais, relacionais, e que o outro indivíduo também está em transformação. Então, é tudo móvel. Não tem essa fixez jurídica, institucional, religiosa para sempre. Não existe isso. Na realidade, não existe isso. Agora... Existe oprimindo a gente, né? Diga-se de passagem, nem juros bancários, mas não existe na essência biodinâmica da Não, energia da vida. é que eu fico pensando, eu concordo com o que você está falando quando a gente está pensando nessas relações, porque eu acho que tem camadas de temporalidade, né? Então, por exemplo, a minha relação com o meu filho, a minha relação com a minha filha, a minha relação com o meu companheiro, papá, as pessoas que estão no meu espaço próximo, é uma camada de temporalidade. Então, nessa camada, é isso aí que você está falando, né? Mas tem instâncias de temporalidade que elas têm mais duração e ela envolve um outro tipo de compromisso do corpo, né? E da mente, né? Então, por exemplo, se eu sou professora, né? E submetida a determinadas condições de trabalho, enquanto professora, por causa da lei, por causa da política, por causa das Da condição ideologias econômica que políticas. precisa. Então, ao mesmo tempo que tem uma velocidade X, um tempo X, nas relações próximas, eu também tenho uma outra coisa mais espichada, que é eu entender a minha posição como professora e ter que me vincular a movimentos que são importantes para que isso melhore a minha posição, né? Enquanto professor, tem que produzir atitudes, aí tem um nível político. Agora, se a gente fica pensando em termos de... Estou comentando o que você comentou, né? A minha condição de brasileira, né? Então, sou mãe, sou professora, sou brasileira. Em termos de brasileira, o meu nível de compromisso também espicha aquilo que se mantém na atitude. Então, eu tenho uma atitude mais estável enquanto brasileira, que é fora Bolsonaro, por exemplo. Porque eu não quero que o Brasil seja destruído por essa política subserviente, esculachada, né? Incompetente, entreguista, enfim, tudo isso, né? Agora, né, a palavra genocida, né? Então, percebe? Então, são velocidades diferentes, são estabilidades e velocidades diferentes. Eu acho isso muito interessante. Então, se as atitudes nas relações com as pessoas próximas, família, amigos, relações de proximidade, têm um ritmo mais intenso, enquanto professora tem uma duração maior, as atitudes que me cabem nessa condição. E enquanto brasileira, resistindo a um projeto de desmonte do Estado, tem uma outra posição, né, uma outra atitude que tem mais duração. São camadas de temporalidades e tramas de atitudes. Isso, aliás, está na Filosofia do Jeito, meu livro. A Filosofia do Jeito, no último capítulo, quando falo de utopia, eu falo dessas camadas de temporalidade. E isso também está nessa teoria dos sistemas que se auto-organizam, eles pensam esses sistemas entrelaçados com temporalidades diferentes, né, Dish? E o que é mais interessante é que, às vezes, uma mudança no pequeno, nessa temporalidade mais pequena, também produz mudanças ao longo do tempo no grande. Estruturais. No grande. É possível que o pequeno mude o grande. É muito interessante. E metabolizando
nessa relocalização da gente, sempre constante, sempre constante. Gaersa foi um dos títulos de livros dele, é a Estátua e a Bailarina, de uma maneira muito poética ainda, porque não é nem a bailarina. A hora que ele coloca a bailarina, ele está colocando, para ser bailarina, precisa ser autoritário sobre si mesmo. Tinha que ser Não é uma estátua e a dança. dançarina. Um aluno meu falou isso. Esse livro tinha que ser a estátua e a É. dançarina. E ele é da Então, dança. de que maneira a gente está vivendo um momento, que é o próximo tema, estou controlando um pouco o assunto, em que a gente começa a perceber que a gente é desestruturação e estruturação o tempo todo, que é o que o Gaarsa pregou em termos da visão geral. Não existe essa fixez, nem em termos políticos. Se a gente pensa em termos filosóficos democráticos ou estruturação de direitos, os direitos e as regras vão também se transformar muito mais rapidamente do que essas estruturas autoritárias que tendem a uma fixez de décadas. Então, a questão principal é a ferramenta autoritária, mas também o tempo de desatualização dela. Se a gente pega o jurídico brasileiro, ele é arcaico, ele é antigo, ele não tem a dinâmica da O modernidade. Genuíno, ele disse uma coisa filosófica quando a gente fez o barraco com ele. Ele diz assim, a democracia é a política do conflito civilizado. Perfeito, perfeito, perfeito. É a Mas, melhor, ele olha, fala assim, é a melhor política para viver bons conflitos. olha, tem uma questão aí filosófica prática, Fernanda, que é uma questão que, por ter convivido com toda a presença da transformação de um cara chamado José Ângelo Gaarsa, que depois de um tempo não interessava mais se era meu pai ou não, porque ele nunca foi propriamente um pai, principalmente depois que a gente cresceu. Ele se tornou ele e a gente se tornou a gente. Essa questão que é uma questão para mim, eu tenho minha posição dentro disso, na terapia, na possibilidade de transformação, que eu estou cansado, esgotado, de saco cheio, de sempre trabalhar com a estrutura do trauma e do problema, ou do conflito. E só se eu olhar para o conflito, não enquanto uma guerra, uma briga, enquanto um momento de e agora? O que nós vamos fazer? Tá? Porque uma das características principais do nosso submetimento é que a gente está sempre impossibilitado, a gente está sempre lutando contra, a gente está sempre sofrendo, a gente está sempre sendo não entendido. Então, tem uma mutação da psicologia que já passou por um híbrido idiota, que é o da positivação. Ah, não, você tem que ser positivo, você tem que ser legal, você tem que compreender. Desculpe, tem coisas que eu não quero compreender. Sabe como é que falaram uma palavra que circula nas redes, que é positividade tóxica? Mas é positividade, é um abuso, é uma positividade relação tóxica. abusiva. É uma relação abusiva comigo mesmo. Eu estou triste, mas na hora que chega alguém tem que falar: oi, tudo bem? Não, é tóxico. Isso mata a estrutura viva. Que é aquilo que você falou da criança que é convencida sobre o que é a realidade. A realidade não é o que ela percebe. E na hora que ela é convencida, ela está tendo uma relação abusiva, porque ela está sendo desconsiderada na essência biológica dela. Não entra nem a questão da individualidade ou do desenvolvimento pessoal. Ela está passando por um processo, que é esse tema, que é uma lavagem cerebral. E a característica, tem várias características da lavagem cerebral, mas eu vou me ater a uma, que são as informações contraditórias, em que o indivíduo perde o sentido, perde a motivação. Isso começa na nossa educação, desde a infância, daquilo que você falou, da criança que está percebendo, ela está ouvindo, ela está sentindo o cheiro, ela está percebendo os movimentos bruscos, as respirações alteradas, e aquilo é legal. É assim mesmo. Você tem que aceitar. Está vendo aquele professor que entra mal-humorado, cheirando cigarro, cuspindo enquanto fala, e ela já nem presta mais atenção no que ele está falando, mas é o professor e ela tem que obedecer e tem que estudar aquela matéria. Então, esse processo de deformação da nossa essência biodinâmica, psicossomática, desse corpo neurológico, porque a neurologia não se engana, meus amigos, ela não se engana. E quando eu falo também da questão de ficar entre a coisa traumática e a coisa de se desenvolver de maneira vital, ágil, estamos falando de neurologia de novo.
Ou você oprime a tua neurologia e fica trabalhando no que você está oprimido, naquilo que você não compreende, naquilo que você não aceita, ou você trabalha na dissolução, na flexibilização, na transformação. Ana, deixa eu só aproveitar o gancho do que você falou, da informações contraditórias. Eu quero sugerir quem está vendo esse vídeo. A gente tem um dos vídeos aqui do canal Filosofia em Movimento é sobre a lavagem cerebral feita pelo Olavo de Carvalho aos seus seguidores. Isso eu vi. Esse vídeo foi feito com o João César de Castro Rocha, professor da... Perfeito. E ele publicou um livro que se chama A Guerra Cultural e a Retórica do Ódio, e ele leu os livros, ele viu os vídeos. Então, ele sabe que ele fala dessa estratégia das informações contraditórias contínuas que o Olavo de Carvalho aplica, né, nos seus seguidores para fazer lavagem cerebral. E o título do vídeo é Lavagem Cerebral, né? Porque o que acontece quando você recebe muitas informações contraditórias e você não consegue mapear e confiar no que você... Confiar relativamente, né? Porque a coisa continua em processo. Vai vendo, você atribui a resposta a algum líder que vai te dizer o que é. Então, esse líder, ele cria contradição, ele cria confusão, mas ele também é o que dá o alívio da resposta. Isso é muito Olavo de Carvalho, segundo esse cara. Procurem o vídeo, tá? O título, Lavagem Cerebral. O João César de Castro Rocha. Vejam mesmo, é muito interessante. E abram a cabeça para ouvir o que ele fala, não ficar brigando com o que ele fala. Por favor, só ouça ele e vê qual é a estrutura dele. Você coloca, a gente está desenvolvendo aqui. É curioso como isso se encaixa na formação de todo mundo. Porque quando a gente nasce, conforme a gente conversou aqui hoje, você também está sofrendo uma lavagem cerebral antes de uma estruturação, em que eu tenho que aceitar o que meu pai e minha mãe falam, ou o que meu professor, ou o que o padre fala, e como eu fico sem sentido, então eu fico obedecendo a ele. É bem um organismo infantil. A gente pode dizer que essa monstruosidade que está acontecendo no Brasil é ainda infantil, literalmente, psicanaliticamente infantil. Tá? Uma das coisas que ela traz... moleque de 12 anos mal educado, grosso. Sim, mas tem um dado curioso que vai passando por baixo, Fernanda, porque uma das características da lavagem cerebral é que você não consegue ver o que está acontecendo na programação do tempo, o que a gente tem falado aqui. Por isso que terapia, gente, é muito legal, porque é um cara que está te auxiliando a reatualizar o teu sistema de pensar e de se mover, de se ver a realidade. Uma das coisas que vai acontecendo por baixo do pano é que eu não sei o que fazer e eu obedeço. Não sei o que fazer e eu obedeço. Ou eu sei o que fazer porque eu concordo com o que ele disse. E aí eu estou lascado, porque eu estou perdendo o que a gente tem que mais precioso em termos de reflexão pessoal, que é como é que eu era 3 meses atrás, como é que eu era 6 meses atrás, o que eu imagino daqui 6 meses, o que eu imagino daqui 3 anos, e você ver analiticamente a progressão da tua vida. É uma das coisas de terapia mais fabulosas quando acontece. O terapeuta fica muito feliz em que a pessoa começa a se ver não só naquele momento de crise, em que ela não sabe o que fazer, em que ela está oprimida pela circunstância e por ela mesma, porque ela não consegue andar, porque ela não consegue respirar direito. E ela fica oprimida e fica doente. É nesse momento que a somatização física acontece. Por quê? Porque ela imobilizou o corpo. Ela não permitiu que o corpo continuasse vindo, indo, no momento, vindo, indo, no momento, ele está em fluxo. A capacidade de a pessoa entrar num processo terapêutico. Por isso que a gente também fala de autoconhecimento ou meditação, na progressão, ela realmente ir ganhando alta, porque ela começa a refletir sobre si mesmo dentro da circunstância. Eu acho que assim, o reencontro, o reencontro consigo mesmo passa pelo reencontro com a memória, né? E um reencontro com o tempo, e compreender-se no tempo, na trama do tempo. Sim, né? Temos 5 minutos, o tempo e espaço, que a gente chama em educação, né? Que é curioso, ele começa a surgir por volta dos 3, 4 anos, porque ele é uma complexidade sensorial que tem a ver com movimento e que tem a ver com o início de autorreflexão. Ainda não existe a memória. Ele surge também na noção de ética, não é na noção de moral.
na noção de ética no sentido de o comportamento mais fluido, mais adequado, em que produz mais resultado. Ethos é comportamento, tá, gente? Ethos é comportamento, não um conjunto de ideias gerais, né? Um profundo momento de transformação, tá? Tem os fantasmas, a gente não está conseguindo ver a luz no fim do túnel, e como disse a Dilma essa semana, que eu vi um pedaço, ela fala assim, olha, a questão não é o túnel, a questão não é ver a luz no fim do túnel, a questão é o túnel, vai nisso que você vai sair. Não tem essa conversa, não fica brigando, cadê a luz, cadê a luz, cadê a luz? Vai andando, né? Vai andando. Perfeito, vai andando, né? tá? É perfeito. 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 Está escuro, continue, arraste-se, ande de 4, descansa um pouco, mas segue. Isso também passará. Que é um velho ditado sufi, de uma antiga tradição, que é verdadeiro, não é religioso, não. Tudo passará, os bons e os maus momentos. Que eu comecei falando da coisa sensorial, do ouvido interno, espacialização. Você falou do espaço o próprio e do espaço próximo, perfeito, localização. E aí estamos vivendo esse momento de transformação. O que está acontecendo? Está acontecendo ao mesmo tempo. É assim uma junção de técnicas terríveis, diabólicas. Uma é a lavagem cerebral e a outra é a imobilização, tá? Necessária, continue. É a única coisa principal que funciona. Por favor, não rompa o isolamento, use máscara quando sair, lave as mãos, tá? Preste atenção a pequenos sinais, não precisa ficar paranoico, um nariz escorrendo um pouco, uma leve dor de cabeça. Fique atento, certo? Porque se correr antes do vírus se instalar, é bem melhor. Porque se você for parar nos respiradores, aí é um túnel, tá? Ninguém sabe o que vai sair do lado de lá, tá? Então, não relaxe na detectação dos pequenos desconfortos que podem começar a somar, febre, dor de cabeça, perda de tato e sentido. Opa, corre ali, vai tomar antibiótico, vai tomar anti-inflamatório. Não Perceba isso. Não caia na armadilha desse kit mentiroso, né? Não existe. O único tratamento que você pode fazer preventivo é isolamento, uso de máscara, e fique atento, tá? Quando a gente está fazendo esses programas, eu sinto para apaziguar. A gente está vivendo um momento de profunda transformação, tá? Que é essa coisa do esgotamento dos sentidos ou da lavagem cerebral, estou usando eles como similares, para a gente desmontar no próximo, e essa coisa do isolamento, tá? Aí da prática de trabalho. Para nós que trabalhamos, eu trabalho, hoje estava conversando com uma amiga de trabalho, que a gente é parceiro há décadas, está um momento muito propício para profundas transformações, porque as pessoas estão meio dissolvidas. A lavagem cerebral e o isolamento gerou uma geleia. Se a gente fosse fazer exercícios de bioenergético, como foram feitos na década de 80, seria extremamente desestruturante para as pessoas, porque elas já estão dissolvidas. Todos nós estamos passando por essa geleia geral. Então, é um ótimo momento de checar esse espaço próprio e esse espaço próximo e visualizar o andar pelo túnel, como eu disse. Mas perceba, na hora que você entra num tormento, na hora que você entra no sofrimento, na hora que você entra numa ansiedade, o espaço próprio e o espaço próximo, ele virou uma geleia. Não sabemos. Pode ser, eu posso dizer, é um ótimo momento para a gente questionar relações pessoais, relações com as crianças, relações familiares, a escola, tudo. A política, o sistema jurídico, o sistema econômico. O principal é administrar-se e administrar-se na localização. É uma questão econômica. Aí eu volto para o Reich, chama economia afetiva, como a Fernanda já conversamos um momento. Não é o afeto, o amorzinho, não, é o afeto efetivo. Então tá bom, gente. Por hoje é isso, né? Foi meia hora que já estamos aqui. Aí semana que vem estaremos aqui de novo com vocês, né? Então tá, gente. Até semana que vem. Beijo, Nadir. Beijo. Tá.